vamos estar meditando hoje à noite sobre o tema reinar em vida. Se alguém chegasse para você e perguntasse para você o que é reinar em vida, o que é que você diria? O que é reinar em vida? Na prática, você reina em vida? Hoje, você é uma pessoa que tem reinado em vida? Porque nós vamos ver daqui a pouco que a promessa de Deus para nós é que nós reinaríamos em vida. Certo? Então, aquilo que Juliana falou, não é só reinar depois da morte, quando for para o céu. Certo? Agora, a gente tem que refletir, gente, e aplicar isso ao nosso viver diário. Será que eu estou reinando em vida? Será que eu estou vivendo essa promessa de Deus? Por que é interessante a gente refletir isso? Porque às vezes a gente não consegue trazer da teoria para a prática. E o Evangelho, gente, ele não é, certo, uma filosofia, não é uma ideia, ele é um estilo de vida. Não é? Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, certo? Então o propósito dele é que a gente reine em vida. Mas nem sempre nós encontramos a igreja reinando em vida. Nem sempre eu e você estamos reinando em vida. E hoje à noite eu quero que a gente medite sobre isso e você reflita. Puxa vida, há uma promessa de Deus que eu reinaria em vida. Mas será que eu estou reinando ou não? O que é que Deus está querendo dizer a respeito de reinar? Reinar é governar um território, tomar o controle de um espaço por determinado tempo. É estar no controle mesmo enfrentando adversidades, ameaças, oposições, dificuldades. Então, veja só, eu fui pegar esse conceito no dicionário, certo? Reinar é governar um território. Observem que essa imagem aí, eu coloquei um leão e uma hiena, certo? Quem é o rei dessa história aí? O leão. Ele governa um território. Ele toma decisões, certo? E isso dentro, cada leão tem o seu território. Então, veja só, não é porque a gente está reinando que a gente não vai enfrentar adversidades, não vai enfrentar ameaças, oposições e dificuldades. Reinar é uma atitude de governo. Se a Bíblia diz, gente, que nós vamos reinar em vida, certo? O que é que vamos transformar esse reinar nesse conceito que a gente aprendeu aí? Se a promessa de Deus é que nós reinaríamos em vida, nós vamos governar um território, nós vamos ter um espaço, certo? Onde nós vamos poder exercer autoridade. Agora, também nós vamos enfrentar adversidades, ameaças e oposições. Certo? Um reino, ele tem inimigos, ele tem adversários, ele tem oposição. Certo? Então, reinar é tudo isso aí. Vamos lá. Reis têm problemas. Reis enfrentam lutas. Reis encaram desafios. Reis sentem dores. Mas só que um rei, ele não se deixa abater. Se necessário, gente, reis perdem a vida para não perder a majestade. Então, eles colocam a vida deles em jogo para manter-se no governo. Por quê? Porque existem os inimigos, existem os adversários. Eu estou trabalhando tudo isso com vocês para que a gente possa entrar no texto bíblico, certo? Então, nós estamos vendo, certo, o que é reinar. Vamos lá. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça
reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Certo? Romanos 5,17. Então, anote esse texto aí. Se pela ofensa de um só, vamos tirar esse um só e colocar Adão. Se pela ofensa de Adão reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. Agora tem uma palavrinha que está grifada aí. Que palavra é essa? Recebem. Recebem. Então, veja só. Eu preciso receber a graça de Deus. Vamos imaginar aqui uma ilustração. Imaginemos que esteja um filtro, certo? Com a torneira aberta e um copo com a boca para baixo. Ele recebe a água? Não. Não. O que é que ele precisa? Está aberto para cima. Virar. Então, vê só. Está aberto. Eu preciso me virar para Deus para receber a abundância da graça. Certo? Deus está derramando a graça dele sobre a minha vida e eu estou aberto. Aí a Bíblia diz que os que recebem a abundância da graça, agora vamos tirar a palavra graça, vamos colocar favor e merecido. Muito mais os que recebem a abundância do favor de Deus e o dom da justiça, quer dizer, nós somos pecadores. Nós estávamos condenados ao inferno. Nós estávamos debaixo da maldição. Nós éramos filhos da ira. Estávamos debaixo do poder das trevas. Aí, nós recebemos o dom da justiça. Nós recebemos a obra de Jesus na nossa vida. Jesus morreu por nós e por todos os homens, para que todos sejam salvos. Mas quem é que vai ser salvo? Os que recebem o dom da justiça e a abundância da graça. A palavra do Senhor diz: quem crê será salvo. Então, eu preciso crer para que esse dom da justiça chegue a mim. Certo? Então, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Porque nós não somos salvos por aquilo que fazemos de certo. E nem somos salvos por aquilo que não fazemos de errado. Nós somos salvos por aquilo que Jesus fez por nós. Amém? Ele pagou o preço. Quando Jesus morre na cruz, ele paga a nossa dívida e aí nós somos justificados mediante a fé. Por isso nós temos paz com Deus. Romanos 8:1 diz o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Certo? Então, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Certo? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. Isso nos proporciona reinar em vida. Nós só podemos reinar em vida depois que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e quando estamos abertos para Deus. Não há como reinar em vida se a morte estiver em nós. Para que eu reine em vida, a morte não pode mais me dominar. Tem um livro antigo, muito bom, bem pequenininho. Se você conseguir, eu acho que você deve baixar de graça. É assim, o nome dele é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Para que eu reine em vida, Jesus precisa ter entrado em mim e aí eu tenho os meus pecados perdoados. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida
E agora a minha vida é outra. Porque a morte não mais tem domínio sobre mim. Eu agora posso reinar em vida. Reinar em vida, gente, é muito mais do que o que a gente pensa muitas vezes. E é por isso que nós estamos estudando aqui hoje. Porque Deus quer que você saiba reinar em vida. Observe os detalhes do texto. Através de Adão, a morte reinou na humanidade. Da desobediência de Adão. Através da obediência de Jesus, os discípulos dele reinarão em vida. E essa mudança só acontece a partir do momento que você recebe o dom da justiça. E aí, isso acontece através do derramar da graça de Deus. Reinar em vida só é possível para aqueles que já receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora eu pergunto a você, você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim? Agora a pergunta, se você já recebeu Jesus, você está reinando em vida? Ou ainda não? Porque às vezes, gente, nós temos algumas coisas e não usufruímos delas. Às vezes eu e vocês estamos sem saber o que temos. E a Bíblia diz que nós temos a possibilidade de reinar em vida. Você pode reinar em vida, Henrique. Você, Marcelo, pode reinar em vida. Você, Jéssica, pode reinar em vida. Você, Luiz Henrique, pode reinar em vida. Eu posso reinar em vida. Deus, através de Jesus, quer que nós reinemos em vida. Agora, você diz, puxa vida, pastor, mas eu não estou reinando em vida. Mas está na hora de você tomar uma posição e dizer, Senhor, eu quero reinar em vida. Porque a tua promessa é para mim. Eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu tive a graça sendo derramada abundante sobre mim. E agora, Senhor, eu quero viver o teu projeto para a minha vida. Eu quero ir além do que eu tenho ido. Eu quero experimentar além do que eu tenho experimentado. Eu quero reinar em vida. É Simone dizer assim, olha, eu quero reinar em vida. Porque eu sou uma mulher de Deus, comprada por Jesus Cristo. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Então eu quero reinar em vida. Eu não fui salva para ser um capacho do diabo. Eu fui salvo para usar o diabo como capacho. Amém. Amém? Então, gente, olha só. A gente, isso é uma verdade das Escrituras que às vezes a gente não está muito ligado. Mas graças a Deus que a gente está tendo essa oportunidade de estudar um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Então, o que é reinar em vida? É ter uma atitude interior que se sobrepõe às circunstâncias exteriores. Quer dizer, reinar em vida é você, ao invés de ser controlado pelas situações, você ter controle nas situações. Porque, veja só, às vezes você não tem controle das situações. Por exemplo, nós não podemos controlar o coronavírus. Certo? Está além do nosso controle. Mas eu posso ter controle nessa situação. A minha forma de viver pode ser diferente, mesmo que as circunstâncias exteriores sejam complicadas. Eu posso reinar em vida. É ter uma atitude interior que se sobrepõe às circunstâncias exteriores. Olha só esse texto. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então veja só, Paulo está dizendo, nós somos atribulados, sim ou não? Sim, mas não angustiados. Isso é reinar em vida, certo?
Ficar perplexo, porém não desanimar. Isso é reinar em vida. Ser perseguido, porém não se sentir desamparado. Isso é reinar em vida. Você até pode ser abatido, porém você não vai ser destruído. Essa fé que leva você a dizer assim, olha, eu não estou bem, mas eu vou vencer em nome de Jesus. A minha fé no Senhor me dá essa segurança. Eu levo sempre em consideração, certo, o morrer de Jesus, certo, para que também a sua vida se manifeste no meu corpo. Porque se nós vivemos, nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne. Então, em primeiro lugar, reinar em vida é ter uma atitude interior que se sobrepõe às circunstâncias exteriores. É você acreditar que o seu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo todas as suas necessidades. É você acreditar que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória do porvir a ser revelada em nós. É você acreditar que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, veja só, a sua atitude interior, ela sobrepõe as circunstâncias exteriores. Então, em primeiro lugar, isso é reinar em vida. Ficou claro até aqui? O que é reinar em vida? É ter uma postura de vitória contra o pecado. Gente, alguns de nós não entendemos ainda que Deus já nos deu vitória contra o pecado. E isso tem feito com que muitos fiquem abatidos. Olha só, veja o que a Bíblia diz. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Gente, a Bíblia diz que nós não somos mais escravos do pecado. Amém. Jesus nos libertou. A Bíblia diz que quem peca é escravo do pecado, mas também diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis livres. Então, gente, vê só. Reinar em vida é não deixar que o pecado tome conta da nossa vida. De repente tem alguma área na sua vida que precisa de mudanças e você tem que dizer assim, não, eu quero uma mudança, eu quero vencer isso aí. Ah, não quero que o meu temperamento me controle. Ah, eu sou sanguíneo, eu sou colérico, eu sou não sei... Não, para com isso, meu irmão. Você vai achar que o pecado usa o seu temperamento para distanciar você de Deus? De jeito nenhum. Ah, eu tenho uma área da minha vida que eu não consigo vitória. Você tem que lutar contra isso. Dizer assim, não, eu não aceito isso, porque Jesus me libertou disso. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu agora sou servo de Deus. E esse pecado, ele vai perder o domínio. Ele hoje está governando minha vida, mas ele não vai governar mais, porque o Senhor vai me dar vitória. O Senhor já me deu vitória. Reinar em vida, gente, é ter uma postura diante do pecado. Tem gente que está usando o pecado, certo? Para se justificar. Não, irmãos. Reinar em vida é você buscar uma vida de santidade. E não aceitar a escravidão como se fosse normal. Você era escravo. Eu era escravo. Mas nós não somos mais escravos. Amém? Nós não somos mais. Está escrito, gente. Olha, o negócio está escrito, é porque às vezes a gente não presta atenção. Certo? Está aí. É só a gente parar e observar. Puxa vida, então quer dizer que
em Cristo isso aí já aconteceu. Sim. Olha só, lá embaixo. O porquê o pecado não terá domínio sobre vós. Porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Reinar em vida, gente, o que é? É ter uma postura agressiva contra o diabo. Você não pode deixar que o diabo continue reinando na sua casa, na sua vida, na sua empresa, em nada. Olha o que a palavra de Deus diz. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, eu e vocês precisamos tomar uma posição. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e o que, irmãos? Resistir ao diabo. E ele? Por tirar de vós. Está vendo? Reinar em vida, gente, é tomar uma posição contra o diabo. Dizer assim, não, diabo, aqui mais não. Na minha vida, mais não. Na minha casa, mais não. Eu não aceito mais isso. Eu agora sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, é você tomar uma posição agressiva contra o diabo. Depois dessas verdades, lembre-se, nós não somos daqueles que defendem o triunfalismo, onde o cristão não enfrenta problemas. Pelo contrário, somos realistas, pois cremos que em Cristo prevaleceremos. Então diga aí para você mesmo, olha, em Cristo eu vou prevalecer. Diga aí, em Cristo eu vou prevalecer. Eu vou prevalecer contra as circunstâncias. Eu não vou deixar mais que as circunstâncias fiquem me abatendo, não. Eu vou prevalecer. Certo? Eu não vou deixar mais que o pecado domine minha vida, não. Eu não vou deixar mais que o diabo me acuse, me escravize. Não, eu sou um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Fomos comprados pelo Senhor e agora nós vamos reinar em vida através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não temos que ficar acuados, nós temos que partir para cima, gente. Nós temos que nos posicionar e dizer, não, acabou aquela vida. Era quando eu não tinha Jesus. Agora não. Eu agora sou do meu amado e meu amado é meu. Agora o Senhor está comigo. E Ele vai me dar vitória. Porque a promessa, irmãos, lembrem, a promessa é aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de quem? De Cristo Jesus. Então, gente, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Reinar em vida é ter essa consciência de que, olha, eu vou prevalecer. O meu Senhor não vai me deixar no meio do caminho. Ele vai me dar a vitória completa. Eu não vou deixar que as circunstâncias me dominem. Eu não vou deixar, certo, que os sentimentos me dominem. Eu não vou deixar que os problemas me dominem. Eu vou ser dominado pelo Senhor. O Senhor da minha vida. É Ele que cuida de mim. E eu sei que no fim das contas, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Eu sei que em todas as situações eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Isso é reinar em vida. Como é que reina em vida? Tem problema? Sim. Tem dificuldade? Sim. Tem lutas? Sim. Mas só que a nossa atitude interior é diferente. Gente, vencedor não é aquele que não enfrenta problemas, mas é aquele que está disposto a vencer a guerra, vencer a batalha. Certo?
reine em vida. Não abra mão dessa verdade, não é, sagrada que nós vimos, não é? Quando Paulo diz, olha, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, de Jesus Cristo. É através de Jesus que você vai reinar. É através de Jesus que eu vou reinar. É através de Jesus que a igreja vai reinar. Nós vamos reinar em vida. Deus, e isso, gente, vai confundir o diabo. Isso vai confundir as pessoas. Por quê? Elas não vão entender. Como é que eles estão passando por tudo isso e têm paz? Como é que eles estão passando por tudo isso e têm alegria, têm esperança? Por quê? Porque o Senhor vai nos dar essa vitória interior através de Jesus Cristo. Amém? Bom, gente, assim nós terminamos o nosso estudo de hoje sobre reinar em vida, que é fruto da obra do Senhor Jesus Cristo em mim e em você.